Neste vídeo, nós vamos falar sobre mimetismo psicossocial. Trocando em miúdos, é a forma pela qual as pessoas camuflam os seus sentimentos e ideias e anseios mais destrutivos. Freud observou que a parte inconsciente do cérebro usa de recursos muito complexos e confusos para se preservar de situações de tensão interna ou sobrecarga do mundo emocional. Chamou a esses recursos de mecanismos de defesa da mente. Como na época de Freud algumas ciências ainda estavam engatinhando, como por exemplo a antropologia, a sociologia, etc., a maioria dos fenômenos intrapsíquicos convergia mais para a observação individual do que para os fenômenos de interação indivíduo, família, sociedade. Por isso, ficaram algum tempo em estado de precária investigação. Usamos o conceito de mimetismo psicossocial para nos conduzir aos mecanismos de defesa de Freud aplicados ao continente sociofamiliar e cultural. Eles se originam e se treinam nesse âmbito para atuar de modo mais sutil no plano geral do comportamento. As mensagens transmitidas pelo indivíduo em forma de códigos ou camufladas para a sua família e para a sociedade nem sempre são simples e normalmente exigem um grande esforço de interpretação. Mas certamente são mensagens que têm como objetivo pedir ajuda, transmitir desejos ou mostrar um pouco de si mesmo para uma família e uma sociedade muito preocupadas apenas em produzir e consumir. Não é à toa que a maioria dos indivíduos das grandes aglomerações urbanas experimentam cada vez mais o sentimento de solidão. Estamos sendo transformados em unidades que possuem, e não em cidadãos que convivem. Em muitas situações, quando essas mensagens se tornam conscientes, elas podem ser usadas como uma nova linguagem que reforça o individualismo e o egocentrismo. É o que se conhece como chantagem, manipulação, mentira e hipocrisia. Vamos tentar responder agora a uma pergunta anteriormente feita: como nasce e se desenvolve o comportamento reativo? Para responder a essa questão, vamos lançar mão novamente da imagem comparativa entre o cérebro e um computador. O cérebro humano, tal como acontece com os computadores,
necessita para funcionar bem de condições especiais do meio em que se encontra. Nas máquinas, entre outros requisitos, são fundamentais uma boa fonte de alimentação, temperatura ideal, programas bem elaborados, manejo correto e ausência de programas interferentes ou vírus. O cérebro, pelo fato de ser um órgão infinitamente mais bem projetado e construído, e representar apenas mais um componente do organismo como um todo, exige também certas condições básicas para funcionar bem. Já vimos que enquanto o cérebro, função neurológica de cada pessoa, integra e coordena seu próprio organismo individualmente, o psiquismo, função psíquica, completando-o, amplia suas relações internas para a dimensão social, isto é, suas relações com outras pessoas e com o ambiente cultural. Para citar algumas dessas condições, vamos admitir que o cérebro e o psiquismo precisem de boa alimentação, nutrição, clima bom, meio sociofamiliar ameno, programas bem elaborados, educação familiar e escolar, manutenção correta, saúde e higiene, e programas especiais, religiosidade, afeto, lazer, ética, amor, etc. Além disso, ambos possuem uma característica que os diferencia radicalmente das máquinas. Precisam estar ligados a um circuito primário que os originou e que lhes imprime os primeiros programas básicos, família, que por sua vez está ligado obrigatoriamente a outra rede mais complexa para a qual foram projetados e com a qual terão que funcionar interligados até o fim das suas existências, sociedade. Ora, admite-se então que se necessita ligar-se a esses dois circuitos, e se esses circuitos funcionarem bem, ele estará com todas as condições para obter um bom desempenho. Para melhorar nossa compreensão, vamos aprender mais dois conceitos: a homosintonia e a heterosintonia. Na homosintonia, ou sintonia adequada, o cérebro estaria recebendo do seu circuito primário, ou seja, família, todos os estímulos desejáveis para processar e imprimir programas básicos de alta definição. Estaria sendo preparado para desempenhar bem suas funções com o circuito secundário, isto é, a sociedade, com o qual permaneceria conectado sempre, gerando um novo ciclo de programações. Na heterosintonia, sintonia inadequada, ocorreria o contrário. A sintonia desejável que deveria haver com o circuito primário, ou seja, a família, não se processou de forma correta, e a impressão dos programas básicos borrou, ou seja, sofreu distorções leves, médias ou profundas, gerando programas básicos de baixa definição ou mesmo programas anômalos. Conclui-se então que o cérebro humano representa no organismo um centro receptor, processador, transmissor da mais brilhante engenharia natural e que passaria de forma imponente pelos mais rigorosos controles de qualidade humanos até hoje existentes. Seu único ponto fraco residiria no fato de depender de estímulos qualitativamente saudáveis gerados pelo circuito primário, ou seja, a família, e pelo secundário, sociedade, nos primeiros anos do seu desenvolvimento programático. Ora, sabemos que todo computador só funciona normalmente se for coordenado por um programa básico que o faz funcionar, que é o sistema operacional, e sob o qual estão sujeitos todos os outros programas existentes. Qualquer defeito existente no sistema operacional
provoca uma instabilidade em todo o sistema, travando ou provocando erros no funcionamento de todos os outros programas. De forma semelhante, funciona o psiquismo, que é o sistema operacional do cérebro. Como o psiquismo individual, desde o início, sofre intensa e contínua influência do grupo familiar e social, ficará fortemente impregnado pela qualidade dos programas que aprendeu. O conceito bastante comentado de inteligência emocional ou quociente emocional, na verdade se refere a essa qualidade ou estabilidade do psiquismo que facilita o seu funcionamento, permitindo melhor desempenho e maior rendimento nas atividades do indivíduo. Infelizmente, a trama cultural que envolve o indivíduo, sua família e a sociedade está inexoravelmente sujeita a dois componentes variáveis: os movimentos do mundo inconsciente e a consciência do livre arbítrio individual. Isso gera uma total liberdade de comportar-se, onde cada indivíduo ou cada grupo de indivíduos pode escolher e gerenciar condutas e ou reproduzir programação anômala, aprendida com outros indivíduos. Os conceitos de homo e heterossintonia são concepções abstratas que ajudam a compreender a origem e o desenvolvimento do comportamento reativo humano. A expressão programas básicos significa o tratamento e a formação que o indivíduo recebe dentro de sua família. A programação anômala se refere às distorções de tratamento e formação que o indivíduo experimenta no ambiente familiar e que se continua pelo meio social. Com essas comparações e modelos utilizados, nós já podemos definir com relativa clareza o que é o comportamento reativo. O comportamento reativo é, portanto, o conjunto de sentimentos, princípios e valores individuais que, incorporados de forma distorcida e influenciados por situações inconscientes, afloram no plano da conduta, expressando a natureza dessas distorções em diferentes formas e graus de intensidade. Sua mensagem é comunicada em códigos e se destina ao meio familiar e social. Os efeitos causados pelo comportamento reativo no próprio indivíduo, na sua família e no meio social são proporcionais às distorções ocorridas e registradas no psiquismo, principalmente na fase infantil e na adolescência. Se tomarmos como exemplo alguns resultados dessas distorções dirigidas ao indivíduo e ao ambiente social, podemos citar como exemplo a birra apresentada pelas crianças, as brigas familiares, os casos leves de psiconeuroses, as doenças psicossociosomáticas ou doenças psicossomáticas, a drogadição ou droga-dependência, a prostituição, o suicídio e o homicídio, os delitos contra o patrimônio e contra a vida, o fanatismo religioso e as guerras, a destruição do meio ambiente, o fenômeno do menor abandonado e do menor infrator, a violência, a fome e as ditaduras, etc. Já deu para perceber que o comportamento reativo dos indivíduos influencia diretamente o meio sociofamiliar e vice-versa. O comportamento reativo das crianças e jovens de hoje será o comportamento reativo dos pais de amanhã. O vírus mais transmissível e insidioso que existe é veiculado pelo comportamento reativo, que vai reproduzindo geração após geração padrões de comportamento que passam despercebidos e vão se multiplicando dentro dos grupos familiares e sociais. Destrói relacionamentos, altera a convivência e a harmonia. Só pode ser combatido por esses três segmentos reunidos.
é refratário aos medicamentos. O mimetismo psicossocial é o conjunto de distorções, mentiras, chantagem, violência e hipocrisia, com as quais o homem civilizado contaminou suas relações afetivas, seus princípios e valores na convivência mútua. São esses fatores as raízes do comportamento reativo, isto é, de todas as alterações do comportamento que se constituem os maiores problemas para nós. Quando falamos em mimetismo ou camuflagem, estamos nos referindo ao hábito de esconder ou reter pensamentos, sentimentos ou emoções. Esse hábito faz com que os conteúdos emocionais não se manifestem naturalmente pela fala e pelo gesto. A fala e o comportamento passam a usar códigos para expressar esses conteúdos. Ora, a forma que o organismo utiliza para se livrar dos resíduos tóxicos do corpo, isto é, das fezes, da urina e do suor, é expulsá-las, colocá-las para fora. Com o psiquismo ocorre coisa semelhante. Ele precisa livrar-se do excesso de tensões emocionais, ou seja, do acúmulo de cargas elétricas retidas no dia a dia que prejudicam o seu equilíbrio e funcionamento normal. Então, expressar ou manifestar essas emoções através de palavras e gestos é como livrar-se do excesso de tensão emocional. Reprimi-las significa aumentar essa tensão e acumular núcleos reativos de insatisfação e irritação. Camuflar e reter sentimentos, princípios e valores é o mesmo que facilitar o acúmulo de tensões e ficar estressado. Sintonia e expressividade são formas de descarregar para fora o excesso de tensões e manter-se em equilíbrio, isto é, sentir-se tranquilo e leve. Precisamos aprender a expressar esses conteúdos emocionais escondidos atrás dos comportamentos reativos para diminuir as tensões do psiquismo. Os códigos reativos são muitos e complexos, porque a imaginação e as fantasias são inesgotáveis. No próximo vídeo, nós falaremos sobre os grandes desejos do Homo sapiens, que é a forma pela qual nós mostramos uma tendência bastante individualista, egoísta, de lidar socialmente.